Há momentos na vida em que oramos, e o céu parece de bronze. Clamamos com o coração em pedaços, esperamos uma resposta, um sinal, qualquer coisa. Mas o que recebemos é o silêncio. Um silêncio que machuca, que confunde, que faz o coração perguntar: Deus, o Senhor está me ouvindo? É difícil entender esse silêncio porque aprendemos que Deus fala, que Deus age, que Ele se importa. Mas quando tudo está desmoronando e a resposta não vem, começamos a duvidar. Será que Ele nos esqueceu? Será que ainda está conosco? O silêncio de Deus não significa ausência. Às vezes, Ele está mais perto do que nunca. Mas Ele se cala para nos ensinar a confiar, não no que sentimos, mas no que cremos. No silêncio, Deus trabalha. No silêncio, Ele nos forma. E mesmo sem ouvir sua voz, podemos descansar na certeza de que Ele é refúgio, Ele é fortaleza e está presente. Mesmo quando tudo grita o contrário. Quando tudo ao nosso redor desmorona, o emprego, a saúde, os relacionamentos, confiar em Deus parece uma tarefa impossível. O natural é se desesperar, tentar resolver tudo com as próprias forças ou simplesmente desistir. Mas é exatamente nesses momentos que a verdadeira fé é colocada à prova. Confiar em Deus quando tudo vai bem é fácil. O difícil é manter a fé quando não há garantias, quando os recursos se esgotam, quando a noite parece não ter fim. E é aí que o Salmo 46 ganha força. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele continua sendo Deus, mesmo quando não entendemos o caminho. E é na entrega total, no Senhor eu não sei como, mas confio em Ti, que experimentamos o sobrenatural. Não uma solução imediata, mas uma paz que excede todo entendimento. Confiar não é entender. Confiar é descansar, mesmo em meio à tempestade, crendo que Ele continua no controle. Mesmo quando tudo parece perdido, o medo é sorrateiro. Ele se disfarça de prudência, de cuidado, mas por trás da sua aparência inocente, muitas vezes está uma tentativa de nos paralisar. Quando o medo entra, a fé começa a enfraquecer. O coração que antes acreditava em promessas começa a duvidar. Os passos de coragem se tornam hesitação, e aos poucos a mente se enche de "e se? E se não der certo? E se Deus não me ouvir? E se eu fracassar?" O problema não é sentir medo. Até os grandes heróis da fé sentiram. O problema é deixar que o medo dite as decisões. A palavra de Deus nos lembra: porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. Vencer o medo é um exercício diário de fé. É escolher crer, mesmo tremendo. É declarar a palavra, mesmo com lágrimas nos olhos. É dar um passo de fé, mesmo sem ver o chão. Quando confiamos no amor de Deus, o medo perde sua força, porque no amor não há medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. 1 João 4:18. Fé não é ausência de medo, é a decisão de seguir apesar dele. Quando Pedro caminhou sobre as águas, algo extraordinário aconteceu. Enquanto seus olhos estavam fixos em Jesus, ele fez o impossível. Mas no momento em que olhou para o vento forte e as ondas agitadas, ele começou a afundar. Isso nos ensina uma lição poderosa. A direção do nosso olhar determina a firmeza dos nossos passos. Em meio às tempestades da vida, problemas familiares, crises financeiras, diagnósticos difíceis, medos internos, é fácil tirar os olhos de Cristo e focar nas circunstâncias. E é exatamente nesse momento que a dúvida se infiltra. O coração se agita e sentimos que estamos afundando. Mas Jesus continua lá, com a mão estendida, pronto para nos levantar. Ele nunca nos perde de vista, mesmo quando nós o perdemos de vista. Manter os olhos em Jesus é lembrar quem Ele é, mesmo quando tudo ao redor diz o contrário. É crer que a tempestade não dura para sempre, mas o amor dele dura.
Quando nossos olhos estão nele, encontramos paz em meio ao caos, coragem em meio ao medo e direção quando tudo parece escuro. Mesmo quando Pedro começou a afundar, Jesus não o repreendeu de imediato, nem se afastou dele. Pelo contrário, ele imediatamente estendeu a mão e o segurou. Isso revela o coração do nosso Salvador. Ele é compassivo, paciente e presente. Quantas vezes vacilamos na fé, nos deixamos levar pelo medo, ou somos dominados pela dúvida? E ainda assim Jesus está lá com a mão estendida, não esperando perfeição, mas desejando proximidade. Ele entende nossas fraquezas e caminha conosco nelas. Não somos descartados por nossos erros, somos alcançados por sua graça. Isso não é uma licença para viver de qualquer maneira, mas um convite para confiar de novo, mesmo quando falhamos. Pedro duvidou, mas foi também o discípulo que proclamou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus não desistiu dele, e também não desiste de nós. Ele nos pega pela mão, nos levanta e nos ensina a andar sobre as águas novamente. Momento em que Pedro começou a afundar, não foi quando o vento soprou mais forte, mas quando ele tirou os olhos de Jesus. O medo entrou, e a fé recuou. Essa cena é um espelho da nossa vida. Tantas vezes começamos bem, cheios de coragem, confiando em Deus, mas ao primeiro sinal de dificuldade, deixamos o medo dominar. E o medo paralisa, nos afasta da presença de Jesus e nos faz afundar em ansiedade, dúvida, insegurança. Mas a fé, mesmo uma fé pequena, nos aproxima dele. Fé não é ausência de medo, é uma escolha de continuar olhando para Jesus, mesmo quando tudo ao redor parece caótico. Pedro gritou: Senhor, salva-me! E isso já foi fé. Às vezes a fé é apenas esse clamor sincero no meio da tempestade. E Jesus responde. Sempre responde. No instante em que Pedro começou a afundar, ele clamou por socorro. E a Bíblia diz que Jesus imediatamente estendeu a mão e o segurou. Essa palavra é poderosa. Imediatamente. Não houve espera, não houve julgamento, não houve reprovação antes do socorro. Apenas a mão estendida. Isso nos mostra que Jesus nunca está distante demais. Mesmo quando falhamos, mesmo quando duvidamos, mesmo quando perdemos o foco e começamos a afundar nos nossos próprios erros, Ele está perto. A mão de Jesus sempre está ao alcance de um clamor sincero. Às vezes pensamos que precisamos estar fortes ou com a fé perfeita para sermos ouvidos, mas a verdade é que basta um Senhor, salva-me. A graça de Jesus nos alcança antes mesmo que a água nos cubra. Pedro só conseguiu andar sobre as águas enquanto seus olhos estavam fixos em Jesus. Mas quando ele reparou na força do vento, o medo entrou e ele começou a afundar. Isso revela uma grande verdade espiritual. O medo tem o poder de nos paralisar, de nos fazer afundar mesmo quando já demos passos de fé. Mas também mostra que, enquanto confiamos em Jesus, mesmo as situações mais instáveis da vida, representadas pelas ondas, não nos derrubam. Caminhar sobre as águas simboliza andar por cima de circunstâncias que, humanamente falando, seriam impossíveis de vencer. E é isso que a fé faz. Ela nos capacita a viver o sobrenatural em meio ao caos. A chave é manter os olhos em Jesus, mesmo quando o vento sopra forte. Quando Pedro começou a afundar, ele gritou por socorro, e imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Esse detalhe é precioso. Mesmo quando a nossa fé vacila, mesmo quando damos lugar ao medo e nos sentimos afundando, Jesus não nos abandona. Ele não espera que sejamos perfeitos na fé para agir. Ele responde ao nosso clamor com compaixão e prontidão. A mão de Jesus representa o socorro divino, a presença constante daquele que jamais nos deixa cair sozinhos. Isso nos ensina que, apesar das nossas limitações, podemos confiar na fidelidade dele. Quando gritamos, Senhor, salva-me, podemos ter certeza de que sua mão estará estendida para nos levantar. Depois de salvar Pedro, Jesus lhe pergunta:
Homem de pequena fé, por que duvidaste? Essa pergunta não é uma condenação, mas uma chamada ao crescimento. Jesus corrige Pedro com amor, apontando para a raiz de sua queda, a dúvida. Ele queria que Pedro percebesse que, enquanto seus olhos estavam fixos nele, tudo era possível. Essa repreensão é, na verdade, um convite para todos nós amadurecermos na fé, para que, diante das próximas tempestades, lembremos do que já vivemos com Deus e confiemos mais profundamente em sua presença. A correção de Jesus não tem como objetivo nos afastar, mas nos aproximar ainda mais dele, nos fortalecendo para as próximas jornadas. O episódio de Pedro afundando nas águas não é apenas sobre sua fraqueza, mas sobre como Deus transforma nossos fracassos em aprendizado. Pedro tentou andar pela fé, mas vacilou, e mesmo assim Jesus o segurou. Isso nos mostra que até quando falhamos, há valor. A queda de Pedro serviu para moldar seu caráter, aumentar sua dependência de Cristo e ensiná-lo a confiar mais, não em si mesmo, mas em Jesus. Da mesma forma, nossos momentos de fraqueza podem se tornar marcos espirituais, lembranças vívidas de que Deus não nos abandona quando tropeçamos, mas nos fortalece a cada tentativa de confiar mais nele. Mesmo quando não o vemos claramente, Jesus está presente no meio da tempestade. No relato bíblico, os discípulos estavam no mar, enfrentando ventos contrários com medo, e Jesus foi ao encontro deles, andando sobre as águas. Isso mostra que ele não apenas permite que passemos por tempestades, mas também entra nelas, conosco. Sua presença não significa ausência de luta, mas certeza de companhia. Ele não está distante nem indiferente. Ele caminha sobre as águas agitadas da nossa vida, para nos mostrar que o caos não tem poder maior do que a sua presença. Se você ficou comigo até aqui, meu muito obrigado. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Se essa mensagem falou ao seu coração, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu amém nos comentários e compartilhar esse vídeo com alguém que também precisa ouvir essa palavra. Se você tiver um pedido de oração, escreve aqui embaixo. Vai ser uma alegria interceder por você. Estamos juntos nessa caminhada de fé. Fique na paz e até o próximo vídeo, se Deus quiser.